do edifício sofreu danos muito leves como resultado. A empresa não informou se medidas adicionais de segurança serão tomadas nos próximos dias. Macron pronto para adaptar medidas de segurança sem tabus, o gabinete do presidente. O presidente francês está pronto para adaptar as medidas de segurança sem tabus, segundo o Palácio do Eliseu, citado pela agência noticiosa AFP. A primeira-ministra Elisabeth Borne não respondeu explicitamente quando questionada anteriormente por repórteres se um estado de emergência estava sendo considerado, dizendo apenas que o governo estava contemplando todas as opções para restaurar a segurança após dias de agitação. O Escritório de Direitos Humanos da ONU diz que a atual agitação na França é uma chance para o país ao abordar questões profundas de racismo na aplicação da lei. Uma porta-voz da ONU em Genebra apontou para um relatório recente do Comitê da ONU sobre a Eliminação da Discriminação Racial, que em dezembro passado expressou profunda preocupação com aspectos do policiamento na França, incluindo que o relatório sugeria ser o uso desproporcional de verificações de identidade e imposição de multas sobre grupos étnicos específicos. A porta-voz reconheceu que alguns dos protestos se tornaram violentos e que alguns policiais ficaram feridos, mas enfatizou que os policiais devem respeitar os princípios de legalidade, proporcionalidade e responsabilidade em todos os momentos. Prioridade é restabelecer a ordem, diz PM. Mas agora de Borne, que disse que a agitação viu indivíduos muito violentos e muito jovens envolvidos na destruição de delegacias e prefeituras, mas que não representavam os residentes locais que estavam tão chocados quanto nós. A prioridade do presidente Macron era restaurar a ordem, acrescentou. A prioridade é garantir a unidade nacional e a maneira de fazer isso é restaurar a ordem, disse ela a repórteres durante sua visita ao subúrbio de Paris. Questionada pelos repórteres se um estado de emergência estava sendo considerado, ela respondeu: "Não vou dizer agora, mas estamos analisando todas as opções, com uma prioridade: restaurar a ordem em todo o país." Isso será discutido em uma reunião com Macron, que está voltando de Bruxelas para Paris, às 13 horas, 11 horas GMT, acrescentou ela. Macron deixa Bruxelas cedo para a reunião de crise. O presidente Emmanuel Macron deixou uma cúpula europeia em Bruxelas mais cedo para retornar à França após 3 noites de agitação. Macron cancelou sua última coletiva de imprensa na capital belga antes de voltar para casa, onde convocará uma reunião de crise com ministros hoje, informou a agência de notícias AFP. Todas as opções na mesa, PM Borne. A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, disse que todas as opções seriam examinadas com o presidente Emmanuel Macron para lidar com a atual agitação na França. Borne visitou uma delegacia de polícia em Évry-Courcouronnes, nos arredores de Paris, junto com o ministro do Interior, Darmanin, para mostrar apoio às forças policiais que, segundo ela, foram fortemente mobilizadas nas últimas horas. Primeiro-ministro francês falando sobre tumultos. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne está falando à imprensa agora, enquanto visita uma delegacia de polícia com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, esta manhã. Borne descreveu os eventos da noite passada como intoleráveis e indesculpáveis. Também traremos atualizações importantes sobre o que ela diz, então fique conosco. Prefeita de Toulouse rejeita pedido de toque de recolher. Esta manhã, o prefeito de Toulouse, a quarta maior cidade da França, convidou vários jornalistas, incluindo a BBC, para dar uma atualização sobre a situação após uma segunda noite de tumultos nos subúrbios da cidade, que levou a mais de 20 prisões. Jean-Luc Moulin disse que uma pequena minoria de pessoas nos conjuntos habitacionais afetados está por trás dos distúrbios, e eles estão sendo incitados e encorajados por extremistas de extrema esquerda que usam a situação. O prefeito se encontrou com o primeiro-ministro na quinta-feira em Paris para discutir a situação e me disse que temia que uma reação exagerada do governo aos distúrbios pudesse sair pela culatra e prolongar o problema. Ele disse que um toque de recolher em cidades como a sua por enquanto não era necessário e mais uma vez pediu calma, dizendo que a esmagadora maioria das pessoas nos conjuntos habitacionais afetados pelos tumultos simplesmente queria seguir com suas vidas e eram as principais vítimas. Filho único criado pela mãe, Nael, o adolescente franco-argelino morto a tiros pela polícia, trabalhava como entregador de pizza e jogava rugby. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre, aqui é a Júlia, reportando para a VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Sua educação foi descrita como caótica. Ele estava matriculado em uma faculdade em Suresnes, não muito longe de onde morava, para se formar em eletricista.
Seu registro de frequência à faculdade era ruim. Ele não tinha antecedentes criminais, mas era conhecido da polícia. Aqueles que o conheceram disseram que ele era muito querido em Nanterre, onde morava com sua mãe Mounia e aparentemente nunca conheceu seu pai. Pouco depois das 9 horas, hora local, na terça-feira, ele foi morto a tiros no peito, a queima-roupa, ao volante de um carro Mercedes por fugir durante uma verificação de trânsito da polícia. "O que eu vou fazer agora?", perguntou sua mãe. "Dediquei tudo a ele", disse ela. "Só tenho um, não tenho 10 filhos. Ele era minha vida, meu melhor amigo." Filho único criado pela mãe, Nael, o adolescente franco-argelino morto a tiros pela polícia, trabalhava como entregador de pizza e jogava rugby. Sua educação foi descrita como caótica. Ele estava matriculado em uma faculdade em Suresnes, não muito longe de onde morava, para se formar em eletricista. Seu registro de frequência à faculdade era ruim. Ele não tinha antecedentes criminais, mas era conhecido da polícia. Aqueles que o conheceram disseram que ele era muito querido em Nanterre, onde morava com sua mãe Mounia e aparentemente nunca conheceu seu pai. Pouco depois das 9 horas, hora local, na terça-feira, ele foi morto a tiros no peito, a queima-roupa, ao volante de um carro Mercedes por fugir durante uma verificação de trânsito da polícia. "O que eu vou fazer agora?", perguntou sua mãe. "Dediquei tudo a ele", disse ela. "Só tenho um, não tenho 10 filhos. Ele era minha vida, meu melhor amigo."